Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. E eu, finalmente, dá pra dizer, em janeiro deste ano, eu tomei vergonha na cara e li um autor que está bem comentado aí nos últimos anos, acho que praticamente desde 2022, quando o primeiro livro veio aqui pro Brasil. Um autor que a galera fala que vai tocar seu coração, que é maravilhoso e que é uma leitura fantástica e que você vai rir e chorar ao mesmo tempo, etc, etc, etc. E aí eu fiquei interessada, mas sabe assim, quando você vai empurrando com a barriga, um dia eu compro, até porque os livros dele não são muito baratos. E aí, eis que um dia chegou a oportunidade, porque apareceu um volume no sebo, eu comprei, e aí eu li e entendo toda a fama justificada que há com esse autor. Então hoje a gente vai falar sobre A Casa no Mar Cerúleo, do T.J. Klune. Gente, é uma edição muito bonita, muito gostosa de segurar, ela é capa dura. Aliás, acho que todos os livros do T.J. Klune são capa dura e são publicados pela Morro Branco. Então, é muito interessante de você acompanhar essa história. Ela foi publicada aqui no Brasil em 2022 e, a princípio, era para ser um livro volume único. Mas, não sei se o autor estava precisando de dinheiro para construir uma piscina, aumentar o closet, fazer um quarto extra, o que aconteceu. Mas ele resolveu fazer uma espécie de continuação de A Casa no Mar Cerúleo, que se chama Em Algum Lugar Além do Mar. Só que daí pela ótica de outro personagem e não do Linus, que é o nosso personagem principal. E assim, gente, esse livro aqui, ele é uma fantasia aconchegante, ou seja, cozy fantasy, que tem muito a perspectiva de found family, ou seja, um personagem que não tem ninguém, um personagem que vive a vida no automático, e aí ele vai para uma situação nova e nessa situação nova ele vai construir não apenas a noção de casa, certo? De lar, de lugar para voltar, como também vai construindo a própria família, né? Aquele grupo de pessoas que todos nós temos, que são pessoas que a gente carrega muito pertinho do coração e que se pudesse viveríamos sempre juntos ou muito próximos uns dos outros. Quem não tem isso, né? Todo mundo tem aí a sua found family. Pode ser a sua família de sangue, como podem ser os seus amigos ou pessoas que você conheceu ao longo da vida. Então, aqui diz assim: uma ilha mágica, uma tarefa perigosa, um segredo em chamas. O nosso Linus, ele é um homem na casa ali dos 40 anos, que dá pra dizer que no começo da história ele é cinza. Ele trabalha para uma organização chamada, eu vou falar, gente, porque assim, eu não lembro exatamente o que significa essa sigla, mas a sigla é DEDJUM, DEDJUM, que ela é responsável por gestar orfanatos. Só que esses orfanatos não são bem orfanatos comuns. São orfanatos em que existem criaturas mágicas que são colocadas para viver ali. E aí elas têm todo um trabalho de não apenas acolher essas criaturas fantásticas, como também fazer de uma forma com que elas possam ser inseridas na sociedade no futuro, quando chegar a época de sair desse orfanato. E o nosso Linus, ele é um assistente social. Ele é contratado para ir até os orfanatos para verificar se estão respeitando todas as regras e regulamentos que existem. Então, ele realmente ele é um personagem cinza no sentido de que ele não tem família, ele não se envolveu com ninguém até então, no momento da vida dele. Ele é um workaholic, ele vive pro trabalho. Ele viaja, vai para um orfanato, ele tem todo um, tipo assim, o livro de regras e regulamentos é quase a bíblia dele. Ele vai lá e faz. Obedece, não obedece, obedece, não obedece, obedece, não obedece. E aí ele decreta se, através do relatório dele, se o orfanato tem que permanecer aberto ou não. E aí, assim, o que vai acontecer com essas crianças? Para onde elas vão? Se elas, por exemplo, beleza, elas têm comida, elas têm um abrigo seguro, não passam frio, nem nada do tipo, mas elas são amadas? Essa questão de amor ele não leva em consideração, porque ele acha isso muito superficial, muito... não é material, não é uma coisa que ele pode bater o olho e dizer, não, são crianças amadas. Isso é uma coisa que ele acredita que vai acontecer de qualquer jeito, porque, poxa, são várias crianças convivendo juntas. Então, ele realmente se preocupa em dizer
se os orfanatos estão obedecendo as regras. Se não estão, os orfanatos são fechados pelos seus superiores, os supervisores. E aí o que vai acontecer com essas crianças? Ele acredita que muito provavelmente elas vão ser mandadas para outros orfanatos. E ele é, assim, um funcionário excelente. Tanto que ele acaba sendo convocado pelo alto escalão para ir para um orfanato na ilha de Marcises. É Marcises? Não, Marcias. Na ilha de Marcias, que é considerado um orfanato nível 4. Ou seja, pouquíssimas pessoas sabiam da existência desse orfanato. Ele até fica meio assim, tipo, por que a gente tem um orfanato que quase ninguém conhece? Mas ok, eu vou pra lá. Então ele vai até Marcias, que na verdade é assim, existe a vila, é uma vila litorânea, e aí existe a ilha, que é onde fica o orfanato dessas crianças. E aí é muito engraçado, porque, claro, ele obedece o alto escalão, ele fica, legal, vou ser mandado para mais um lugar, etc e tal. Acha meio estranho nunca ter ouvido falar desse lugar. E aí, quando ele chega no ponto de trem, onde ele tem que desembarcar, que é o último ponto, ele vê que tem uma pasta esperando por ele, falando das crianças que ele vai ter que avaliar e um pouco do diretor, que ele vai também ter que avaliar. E ali ele quase resolve dar para trás e voltar para casa e fingir que nada aconteceu, porque entre as crianças que ele vai ter que avaliar está, vejam bem, o próprio anticristo está vivendo ali, que é o tal do Lucy. E aí ele fica... Como é que eu vou avaliar isso, gente? Que perigo! Como é que eu vou para um lugar onde está o anticristo? Então a gente percebe que o Linus, ele vai muito com essa vibe de eu vou morrer. Como é que esse lugar existe? Como é que esse lugar pode ser bom se existe um anticristo morando aqui? E aí ele chega lá e ele conhece as crianças. E realmente o Lucy é o mais novo de todos do orfanato. E o último que chegou no orfanato, inclusive. E o nosso diretor, que é o Arthur Parnassus, ele é um diretor meio esquisito. As crianças têm regras, as crianças têm rotina, elas têm um monte de coisas. Mas dá pra ver que elas têm uns comentários meio complicados. Às vezes parece que elas são criadas sem regra nenhuma. Elas fazem o que querem. Tem horário de dormir, mas dormem do jeito que querem, sabe? E o Linus fica... ele não tá tecnicamente burlando as regras, mas ao mesmo tempo, sem ser muito normal, isso aqui não. Só que, claro, ele entende que ele tem o trabalho dele e ele está no começo da história, ele vai ficar um mês nesse lugar, que é o combinado que ele faz com o Arthur. Tu tem um mês para me provar que esse orfanato tem que continuar aberto. Então é claro, gente, que em um mês vai acontecer muita coisa. No começo, o Linus tem pânico de chegar perto das crianças. Entre elas, por exemplo, tem uma gnoma que olha para ele e fala: eu vou te matar com uma pá e te enterrar no meu jardim. Tem isso. A gente tem o próprio Lucy, a gente tem outros personagens. Tem um, inclusive, que é o Chelsea, que ele não é nem humanoide. Ele é uma... Juro, gente, ele parece, pelo que dá a entender na descrição, ele é uma espécie de geleca com tentáculos e olhos protuberantes, tipo um alienígena. Então você não sabe nem que ser é esse. Inclusive, quando ele pergunta, se eu não me engano, pro Arthur, que ele é? Boa pergunta! Eu também não sei. Mas ele é uma criança que precisa de um lugar para poder viver. Então a gente começa a pegar as nuances das crianças. E, gente, não tem como você não se apaixonar por essas crianças. Não tem como você olhar e ler e entender o que tá acontecendo e não querer botar cada uma no colo e dar um abraço e dizer que vai tudo ficar bem. Então, assim, eu acho muito engraçado que o T.J. Clooney, ele conseguiu criar... Ele pegou várias criaturas que a gente já conhece, mas elas são, tipo assim... diferentes ao mesmo tempo. Então, sim, a gente tem o Chelsea, que ele é esse ET. A gente tem a nossa própria gnoma, que é literalmente uma gnoma de jardim. Ela tem chapéu pontudo e barba, mas é uma menina. A gente tem acho que é Selk, o nome que ele falou, que é um primo do dragão, que tem asas, mas não tem as patas da frente. E ele não fala, ele só sabe chiuriar que nem um passarinho. Então, assim, tem criaturas muito diversificadas. Tem metamorfo, tem fada, tem tudo. Só que eles são diferentes. E o nosso Linus, ele fica, tá, eu não sei como lidar.
com essas questões. Eu não sei o que fazer. E ele tenta sempre, né, fazer aquela distância do tipo, eu estou aqui profissionalmente para avaliar. Eu não quero que vocês vejam que eu sou uma pessoa ruim. Só que, claro, para as crianças, o Linus, ele é o arquétipo do malvadão. O cara que tá vindo ali para fechar a casa deles. As crianças não veem o orfanato como um orfanato. Elas veem como um lugar que é o lar delas. E as outras crianças que estão ali são seus irmãos. Então o Linus está indo ali para verificar se elas podem ficar juntas ou não. Então é claro que as crianças não vão gostar dele no primeiro momento. É claro que elas vão tentar assustar ele. É claro que elas vão tentar fazer um monte de coisas para convencer ele de que ele não é bem-vindo ali. E aí a gente tem a figura do Arthur Parnassus, que é o diretor, tendo uma paciência enorme para não apenas acalmar as crianças no sentido de calma, deixa ele fazer o trabalho dele, deixa ele conhecer vocês, para ele não ter esse preconceito todo, como ele também tem muitas conversas filosóficas com o Linus, principalmente no que se refere ao Lucy. Porque o Linus entende que ele vai ali para avaliar todas as crianças e o orfanato, mas tem dois personagens que ele coloca assim, que ele entende pelo relatório que ele recebeu, que ele tem que prestar muita atenção. O Lucy, por motivos óbvios, ele precisa ver se o Lucy vai colocar outras pessoas em perigo ou não, e aí a gente entra na questão do embate bem versus mal. Se, por exemplo, o Lucy será inerentemente mal por questão de onde ele nasceu, ou se a bondade é uma coisa que pode ser aprendida conforme o tempo e que ele é uma mera criança, e crianças não são más. E se ele faz alguma coisa errada, é porque ele não tem noção de que aquilo é errado. Então, assim, há bastante momentos filosóficos nessa questão entre o Linus e o Arthur sobre o Lucy. E também o Linus foi contratado para avaliar o Arthur. Que ele fica, ok, ele é um cara meio esquisito, mas não vejo porquê. Não vejo porquê eu deveria ter que avaliar ele para se ele está sendo um bom diretor ou não. Então tem muitas coisas que a gente vai pegando e vai chegando até o final da história. Ele é um livro que fala também bastante, gente, sobre preconceito, não apenas na visão do Linus, desse preconceito que ele tem com algumas das crianças, mas até mesmo o preconceito da vila a qual a ilha é vinculada, que é Marcias, porque as crianças não saem do orfanato. Infelizmente, esse orfanato já existe há muito tempo e, pelo que dá a entender, os residentes da vila são extremamente hostis com essas crianças peculiares. Então, é toda uma situação complicada que acontece e as crianças querem fazer parte do nosso mundo. Elas querem ter contato com outras pessoas, elas não querem ser vistas como diferentonas, que não podem ser vinculadas à sociedade, nem nada do tipo. Inclusive, várias delas têm desejos bem mundanos. Desejos nada grandiosos, do tipo, eu gostaria de trabalhar num hotel, sabe? Então a gente tem essa construção de personagens que não tem como você não se cativar. No começo, eu achei a história um pouco arrastada, porque eu achei o Linus muito sem sal, porque a única alegria da vida dele é os girassóis que ele plantou na frente da casa dele, que dá a entender que é o único pontinho de cor na vida dele. E ele tem uma gata chamada Calliope, que é uma gata, gente, tenebrosa, que ela, quando ela ronrona, é porque ele sabe que ela vai aprontar alguma coisa. Não é aquele gato fofinho que tu chega, faz carinho quando ele ronrona porque ele tá gostando. Não, quando ela ronrona, ele sabe que ela vai aprontar alguma coisa, não vai ser pouca coisa, não. Então, é a única alegria que o Linus tem na vida dele. E por isso que ele viaja tanto. Por isso que ele viaja para vários lugares. Então, assim, demora. Mas no momento em que ele chega a Marcias, ele começa aos pouquinhos a ganhar cor. E ganhar nuances. E começa a questionar a vida dele. E o trabalho dele. E se o que ele estava fazendo era o correto. E se realmente a Daedjum não tem nenhum problema. E se tá correto as crianças mágicas terem que ser colocadas à parte da sociedade? Por que elas não poderiam viver com outras pessoas? Por que essas crianças não podem ser adotadas? E assim por diante. Então, assim, ele é um livro muito gostoso. Muito gostoso, muito profundo. E que eu terminei, assim, quase chorando. De quentinho no coração. De muitas coisas que aconteceram, sim, e que não ficaram 100% resolvidas. Mas terminou com aquele gostinho do... Não tá tudo bem, tipo...
não está tudo 100% bem, mas no nosso situação, no meio do olho do furacão, a gente vai encontrar nossa ilha de paz. Então, assim, se você ainda não leu George Clooney, por, sei lá, preguiça ou qualquer outra coisa nesse sentido, não sabe se fantasia aconchegante é para você, dá uma chance. Esse foi o único que eu li dele. E eu fiquei assim, eu entendo porque que tem gente que começa a ler as obras dele e fala que leria até a lista de compras do cara. Eu super entendo. Então, assim, fica aí a indicação para vocês. Se você já leu esse livro do T.J. Clooney, deixa aqui nos comentários. Se você já leu outro livro dele, que agora ele tá bem badalado com aquela série Wolf Song, que ele escreveu, que eu sei que essa é para adultos. Essa aqui, não dizendo exatamente que é para crianças, mas é mais tranquilo. Não tem nada explícito, nem nada do tipo. Já o Wolf Song eu sei que são coisas mais explícitas, então é um pouco mais complicado. Mas fica aí a dica para vocês, tá bom, pessoal? Vou ficar por aqui. Até mais!